Igreja Evangélica Testemunho Apostólico. A palavra de hoje será ministrada pelo pastor Flávio Leonel. Desejamos um bom culto e que Deus seja louvado. Para você que está chegando pela rede social, nós estamos no culto de Santa Ceia, abrindo as nossas Bíblias em Provérbios capítulo 16, vamos ler do 1 ao 3, e você é nosso convidado a participar conosco da ministração ou de ouvir essa palavra que vai nos esclarecer algo novo da parte de Deus. Diz assim: do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. Todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos, mas o Senhor pesa os espíritos. Confia ao Senhor as tuas obras, e teus pensamentos serão estabelecidos. Jesus, eu quero te agradecer por esta oportunidade que temos esta manhã, de ouvir a tua voz mais uma vez. Pai, não queremos desperdiçar esse tempo. Então eu quero clamar ao Senhor, meu Deus eterno, que todo espírito contrário, tudo aquilo que não provém de ti, toda opressão maligna que tiver agora, caia por terra agora em nome de Jesus. Que o sangue de Jesus repreenda e bata em retirada tudo aquilo que não provém de ti. E do contrário, nós queremos pedir, meu Deus eterno, que o teu Espírito Santo agora, meu Deus, venha sobre nós, a falar o que o Senhor tem a falar ao nosso coração. Eis-nos aqui para ouvir a tua voz. Pai, fala conosco em nome de Jesus. Você vai se assentar aplaudindo e glorificando o nome do Senhor Jesus. Aleluias. Deus foi bem específico quando criou-nos, ou quando criou o homem e a mulher como seres viventes. Ele direcionou a cada um dos dois, primeiramente ao homem, dando essa capacidade de planejar. O homem tem uma capacidade que às vezes até nós mesmos desconhecemos, de sair de determinados momentos, por planejamento. O homem é um planejador nato. Para isso Deus direcionou ele, o ser racional. O homem é razão o tempo todo. Ele planeja e ele estabelece. E quando vem uma situação difícil, eu tenho certeza que esse ano nós entramos fazendo planos. Não é, homens? Nós sentamos à mesa, esse ano vai ser diferente. Olha, vai ser dessa forma, e você sentou com a esposa, e em algum momento você fez isso, porque é de nós, homens, planejar. Vai ser assim, 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 vamos pagar determinadas contas, isso e aquilo, porque é do homem. Deus fez ser específico ao homem, ser racional. Nós somos razão, agimos pela razão, então isso veio planejar. Só que um dia Deus olha para este homem, e Ele diz: não é bom que o homem esteja só. Ele cria então uma mulher, para lhe ser idônea, para caminhar lado a lado com ele. E essa mulher é totalmente averso da razão do homem. Ela é emoção o tempo todo. A mulher, em momentos opressores, ou em momentos que ela não se sente muito confortável, o que acontece com ela? Ela desaba, ela chora, ela desabafa e ela fala mesmo, enquanto o homem está aqui matutando: como é que eu vou sair dessa? É ou não é? Ou com você é diferente? Deus nos fez assim. Enquanto o homem é razão, a mulher é emoção. E por que Deus fez assim? Porque não poderíamos ser os dois planejadores, racionais ou emocionais? Porque tem que haver um equilíbrio. O problema desse homem ser planejador, o problema desse homem traçar planos, é que quando o plano dá errado, ele entra em parafuso, porque ele não sabe exercitar as emoções dele. É neste momento que você vê muitos lá, dá um tiro na cabeça, e se pendura numa cordinha e tira a própria vida, porque ele não sabe lidar com emoções, ele é razão.
Diferente da mulher, nós poderíamos até falar um ser aperfeiçoado por Deus. Ela explode, mas você pode ver a mulher quando ela passa por um momento difícil, ela levanta mais forte. Você vê quando acaba um relacionamento de namorados, o homem entra em deprê. Você vai ver ele sem se banhar, vai ver ele todo despenteado, porque acabou o relacionamento. A mulher, ela pode até chorar alguns dias, mas você vai ver, quando você encontrar ela lá na frente, ela está mais bonita do que quando estava com ele. Ela tem essa capacidade de renascimento, porque ela sabe externar as emoções dela. E ele está falando aqui para nós, Salomão, através aqui de Provérbios, ele está falando aqui do homem, isso vem do homem, se preparar para momentos difíceis, se preparar para momentos tensos da vida dele. E ele fala, isso tudo nós fazemos aonde? No coração. Quando ele está falando aqui do coração, ele está falando aqui do ideológico humano. Nós como homens, nós nos preparamos de antemão. Este ano vai ser assim, 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 assim. E se tudo acontece no teu tempo e conforme nós planejamos, está tudo bem. Mas se alguma coisa sai do lugar, pronto. Aí você já não esquece de planejar, você já entra em parafuso e você começa a descontar até quem não tem nada a ver com o assunto por ter dado errado. E ele está dizendo, é do homem fazer isso, mas do Senhor vem a resposta à boca. Você pode planejar, você pode fazer plano, você pode traçar caminhos, mas se der errado, espere no Senhor para ter resposta à boca, senão você vai ferir, ou vai desferir em alguém palavras que não são necessárias. E por que nós fazemos isso? Porque ele vai dizer no versículo 2, todos os caminhos ao homem são limpos aos seus olhos. A gente não conta, quando planejamos, com os intempéries da vida que podem se levantar. A gente não conta com imprevistos que podem se levantar. Mas o Senhor, Ele pesa os espíritos. E como é que eu posso sobressair a isso? Porque que muitas vezes eu planejo, e ainda que seja um plano bom, olha, eu sentei, eu planejei, por que deu errado? Por causa do que está escrito aqui no capítulo 14, versículo 12, olha só, há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim deles são caminho de morte. Nesta hora, ó o versículo 13, até o riso terá dor o coração, e o fim da alegria é a tristeza. Quando a gente pensa, ou quando a gente intenta no nosso caminho, quando a gente insiste num caminho, porque eu planejei, vai ter que dar certo, eu vou fazer dar certo, pode ser um caminho de morte, e o final dele, como ele está falando, é tristeza. Se eu não chego, ou se eu não alcanço, vai ser caminho de tristeza, caminho de morte. Pastor, isso é real? Como é que é isso na prática? Me mostra aí, biblicamente falando, algum homem que planejou, ou que fez planos e não colocou o Senhor nesses planos, ou não intentou a Deus, porque ele está falando lá no versículo 3, confia ao Senhor as tuas obras, e teus pensamentos serão estabelecidos, ou seja, os teus planos serão estabelecidos. Quando eu coloco Deus nos meus planos, eu posso planejar. Deus não está tirando esse direito meu e seu, homens, Ele está falando, confia em mim, porque esses planos serão estabelecidos, vai acontecer, mas quando eu confio nele. O que acontece quando eu planejo e não coloco Deus nesses planos? Vá comigo lá em Gênesis. O pastor pregou esses dias sobre Babel, e isso muito me chamou a atenção, o que aconteceu depois desse acontecimento. O pastor bem disse aqui, Deus coloca confusão entre eles, eles passam a não se entender mais. Era uma terra localizada perto de Ur dos caldeus, uma terra fértil, uma terra onde se plantava muito trigo, cevada, era uma terra estabelecida. Então os homens se ensoberbeceram neles. Era uma cidade soberba, era uma cidade teocêntrica, onde eles acreditavam ser os maiorais, ao ponto de falar, vou construir uma torre até chegar aos céus, para que todos vejam a nossa grandeza. E Deus resolve então descer. Todos já conhecem a história, o pastor já pregou aqui,
coloca confusão entre eles. A partir daquela confusão eles passam a não se entender mais. Até aquela terra que produzia com excelência, aquela terra que era rica, passa a não ter mais riqueza, começa a ter escassez. Todos os seus descendentes, os descendentes daqueles homens começam a se dispersar, começam a sair da cidade, porque não tem mais provisões. As pessoas não se entendem mais, está perigoso andar até de dia. Eles começam a se dispersar, e dentre eles tem um homem chamado Naor, que também tem os seus filhos. 3 filhos ele tinha, e ele começa também a ficar preocupado com aquela situação. Nós temos que arrumar um lugar para sobreviver. Esse homem, ele gera um filho chamado Terá. E olha só o que acontece. Versículo 26, 11 e 26. Ou melhor, vamos ler o 25 primeiro. E viveu Naor depois que gerou Terá 119 anos e gerou filhos e filhas. E viveu Terá 70 anos e gerou Abraão, Naor e Harã. Eles estão naquela situação, uma terra que está em conflito, uma terra que já não tem mais provisão para todos, cada um brigava pelo seu, e estes homens com seus filhos começam a se preocupar, temos que ir para outro lugar. O que acontece agora no versículo 31? E tomou Terá a Abraão seu filho, e a Ló, filho de Harã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abraão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus, para a terra de Canaã, e vieram até Harã, e habitaram ali. Terá, ele tinha um plano na cabeça, como eu falei, é do homem planejar para sair de situações ruins, e muitas vezes nos superamos, quando a gente passa e fala, mas que plano bom que eu tive, né? A gente até se alegra e a gente faz questão de falar deste plano para todo mundo. Fui eu que fiz, eu planejei assim, como o pastor acabou de falar, era plano do César doar uma mesa, ele doou, e é uma realização, eu planejei e deu certo, glória a Deus. Ele tinha um plano, nós vamos sair, nós vamos para Canaã, Canaã que quer dizer uma terra fértil. Então eu já tenho um plano, olha família, não se preocupa, nós vamos para uma terra fértil, eu vou conduzir vocês a essa terra. Era um plano bom ou não era? Era um ótimo plano. Só que nesse inteirinho, como Naor, ou melhor, como Terá era habitante de Ur dos Caldeus, ele não tinha o templo de adoração a Deus. Como eu disse, era uma cidade teocêntrica, politeísta, adorava vários deuses. Então tampouco Terá conhecia o Deus de Israel. Então não teve como ele colocar Deus nos seus planos. Ele apenas planejou e falou, vai dar certo, eu vou chegar. Ele não conhecia o Deus de Israel, como eu e você conhecemos. Ele resolve sair por conta própria, era um bom plano. Só que o que acontece? Quando ele sai de Ur dos Caldeus, debaixo de toda aquela balbúrdia que estava acontecendo, eles começam a seguir viagem. Alguns quilômetros à frente, cerca de 300 quilômetros, acontece algo que acabou com o plano de Terá. Olha o que acontece na vida dele no versículo 28. E morreu Harã, estando seu pai Terá ainda vivo na terra de seu nascimento, em Ur dos Caldeus. Ele tinha 3 filhos, Abraão, Naor e Harã. Entre esses 3 filhos, o que ele mais ovacionava, ou o que ele mais considerava, era justamente este, Harã. Ele já tinha um nomeado como aquele que iria levar os negócios da família. Harã é o que tem maior destreza nos negócios da família. O que eles faziam? Eles eram fabricantes de ídolos. Enquanto eles moravam em Ur dos Caldeus, sabe, um povo politeísta que adorava vários deuses. E quando eu falo de adorar vários deuses, era assim, de repente, esse copo me serviu de água, eu vou adorar você porque você me serviu.
Ele não atentava em quem derrama a água, e se não houver chuva, quem é que retém a chuva? Não, eu vou adorar o copo. Era assim que eles viviam. Então eles construíam ídolos, principalmente de coisas da natureza, porque o serviam. Então eles falavam, este agora vai ser o meu Deus. Eles eram fabricantes de ídolos. E acontece esse episódio. No plano de Terá, aconteceu um imprevisto. E como eu falei no começo, por nós sermos racionais, homens, serem razão o tempo todo, nós não sabemos lidar com o nosso emocional. Quando acontece qualquer coisa que sai do âmbito do nosso controle, nós sucumbimos. Era um plano bom, tirar a família dali e ir para Canaã, e vamos viver bem, vida que segue. Mas quando morre Arã, Terá, olha o que acontece com ele, no versículo 32, foram os dias de Terá 205 anos, e morreu Terá em Arã. Arã não era um lugar, não era uma cidade. O que ele está dizendo aqui é que Arã, ou melhor, que Terá deixou de planejar, deixou de seguir o plano, quando Arã morreu, ele morreu junto. Não tenho mais capacidade de seguir. Arã quer dizer exatamente isso. Ele nomeou o lugar da desgraça dele como Arã Padã, porque aqui morreu o meu filho preferido. E tem muitos deixando de seguir o plano por causa de coisas que saem da vertente, sabe, porque eu planejei, não era este o plano. Aí aquele momento eu falei, coloca uma cordinha no pescoço, atira na cabeça, tirei a própria vida. Eu não tenho mais capacidade de seguir, porque faltou colocar Deus nos planos. E o problema é que Terá era um patriarca. A ideia, o plano foi dele sair de Ur dos Caldeuses. Nós vamos para Canaã. Acontece que quando Terá morre, e não morreu logo de imediato, 205 anos vivendo uma dor, a perda do filho preferido. Ele ainda tenta, vamos sair daqui, vamos lá para Canaã, pega Abraão, pega Sara, pega lá o filho de Arã, vamos lá para Canaã. Mas no meio do caminho ele sucumbe e morre em Arã. O problema é que quando ele morre, aquelas pessoas que ele tinha planejado de tirar e levar até Canaã, ficaram à deriva. Abraão, ou Abrão no momento, e Saraí, com Ló, mais as suas esposas, ficaram à deriva. Morreram praticamente com Terá. Então assim, já que meu pai não está aqui mais para me conduzir, vamos se estabelecer aqui. Muitas vezes o meu tento e o seu. Muitas vezes os nossos pais planejaram coisas, ou planejaram uma vida para cada um de nós, e não deu certo. E muitos filhos morrem naquela do pai, porque meu pai agiu assim, eu vou continuar agindo. Porque minha mãe fez isso, já não deu certo, eu também não vou fazer mais. Se conforma com aquilo. Mas no capítulo 12, olha o que acontece. Deus resolve chamar a atenção de Abrão. E olha o que ele fala. Ora, o Senhor disse a Abraão, e Ele está dizendo para mim e para você hoje: sai-te da tua terra e da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Não é porque o teu pai morreu sem conquistar, não é porque a tua mãe não conquistou nada até hoje que você vai morrer nessa mesma vida. Ele está te convidando a se retirar de Harã. Ele está te convidando a se retirar de Ur dos Caldeus, essa terra improdutiva, essa terra onde se perderam coisas. Ele está falando, eu tenho uma terra nova para te mostrar. Sai do meio da tua parentela. Saia desse mundo de dor que você está vivendo aí. E quando nós recebemos um convite desse, a gente meio que fica ressabiado, como é que eu vou largar os meus valores? Porque a gente se apega. Sabe, aquele momento que você deixa de ser aceito na roda da própria família. Porque, observando esses nomes aqui, quando Deus, por que Deus resolve chamar justo Abraão? Por que não Naor?
Naor também estava à deriva. Por que ele chama Abraão? Porque Abraão, ele já vivia à deriva no meio da própria família. Os nomes dele já eram uma piada para a família. Porque você vai notar Abrão, o que significa, da tradução do nome Abrão, o grande pai. Todo mundo sabe que Sarai era... Sarai não poderia dar filhos. Sarai quer dizer o quê? Grande mãe, mãe de muitos. E todos sabem que ela não poderia dar filhos. Então no meio da família soava como uma piada. Chegou o Abrão, o grande pai. Chegou a Sarai, mãe de muitos filhos. Eles não tinham filhos. Durante 75 anos da vida deste homem, ele era uma piada no meio da família, dos familiares. Quem sabe o meu e o teu tento. E a gente passa a se pensar neste momento: por que eu não sou aceito? Por que as pessoas nunca me olham com olhos bons no meio da minha família? Deus resolve chamar este homem para mudar a história dele. E por vezes nós chegamos a ficar até contrariados com a nossa família. Não é? As pessoas não me consideram dentro da própria casa. Me tem como uma piada. Deus quer mudar a história aqui nesta manhã. Eu não sei o que você tem passado, onde você tem vivido. Talvez não seja na tua família, seja no teu trabalho, seja em qualquer outro lugar. Deus te trouxe aqui para mudar a história. Mas você tem que sair do meio da tua parentela e da tua família. Isso não é um pesar. Ah, pastor, mas eu vou deixar os meus valores, tudo que eu aprendi, vou deixar as minhas raízes. Sai do meio da tua parentela. A gente não entende, este momento é para transformação. Saia deste caminho de dor, saia. Abraão também não entendeu, ou Abrão não entendeu, como muitas vezes não entendemos, e por vezes a gente chega até a questionar a Deus: Deus, tudo que eu queria era fazer parte, era ser valorizado dentro da minha família, mas eles não conseguem me enxergar como uma bênção, eles não conseguem enxergar o que o Senhor tem feito na minha vida. Se você vive esse tento, eu vou te convidar, e a palavra vai nos convidar: pare de se lamentar. Eles não vão te aceitar mesmo, porque quem não está no plano de Deus, quem não tem ou não tem a promessa de Deus, não vai seguir com você mesmo. A partir de hoje, ao invés de se lamuriar, porque eles não te valorizam ou não te veem como alguém, ao invés de você maldizer muitas vezes, começa a agradecer pela vida deles. Muito obrigado por ter me expelido da família, muito obrigado por não me valorizar dentro da família, porque Deus tem algo maior para mim. Eu preciso sair do meio da parentela, eu preciso deixar de ser uma piada. Olha o que Deus fala. Enquanto no meio da família ele era apenas lá uma piada, porque grande pai ele não era, a esposa dele não era mãe de muitos filhos. Olha o que Deus fala no versículo 2: sai do meio para a terra que eu vou te mostrar, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Ou seja, esse tento de você ser piada no meio dos seus aí acabou. Eu vou engrandecer teu nome. E muitas vezes nos apegamos: ah, como eu queria que a minha família me valorizasse, ah, como eu estou pesaroso. Para com isso, saia do meio da tua parentela, eu tenho algo maior para você. Ah, pastor, mas se eu sair, eles não vão me aceitar mais. Glória a Deus por isso, porque olha só o que ele está dizendo no versículo 3: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Não importa o que eles vão pensar de você ou deixar de pensar, serão benditas todas as famílias em você, porque eu tenho neste caminho que eu estou mostrando para você. Às vezes nos apegamos a pessoas, nesse tento de planos, a gente quer ser ovacionado. Nossa, que plano bom. Saia dessa, meu irmão. Nem sempre vão elogiar os teus caminhos.
E o próprio Cristo vai falar que os inimigos do homem são da própria casa. Saia desse tento. Nem sempre vão valorizar mesmo pelo que você tem feito, buscando muitas vezes a face de Deus lá no oculto. Não prestam. Ei, não dá crédito não. Esse aí, ó. Te farei uma grande nação. Abrão, neste momento eu creio que ele ficou pensativo, porque ele pensa, eu vou andar ao ermo, para onde? E pensa, ele já estava com 75 anos de idade. Pensa o quanto tempo ele viveu a dor do pai, o quanto tempo nós temos vivido a dor da nossa família, porque nos apegamos a eles. Deus está te convidando a viver o novo. Deus tem nova história para você, mas desapega. Desapega. Aí veio o dom dele convencer a família, vamos sair então. Olha o que acontece no versículo 4, assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele, e era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Ele resolveu sair, eu vou sair dessa terra da dor, quem morreu aqui foi meu pai, eu não preciso morrer aqui, Deus tem algo novo para mim. E ele ainda pegou, ainda levou a Ló, que era filho de Harã, porque quem está andando em caminho, em novidade de vida, quem entrega realmente o caminho ao Senhor, Ele tem prazer em tirar os outros também do mau caminho. Eu vou te levar comigo, porque eu vou ser abençoado. Aqui fica a mensagem para mim e para você. Às vezes o que está acontecendo na minha e na sua vida, da família não te aceitar, ou de alguém te reprimir, ou suprimir até mesmo a sua vivência espiritual com Deus, não dá crédito não. Não vive isso daí, não, isso daí é tudo aparência. Vai falar isso, mas Deus está te convidando a se retirar do meio deles. Se levante e vá para uma terra que agora Ele vai te mostrar. Quando que isso vai acontecer, pastor? Quando eu colocar Deus nos meus planos. O plano de ir para Canaã era um plano bom, mas só deu certo, porque vocês conhecem a história, eu não quero ser redundante aqui, nós vamos cear daqui a pouco. Vocês conhecem a história de Abraão, realmente ele foi para a terra prometida, ele foi lá, o nome de Deus o engrandeceu muito grande, todas as nações o chamaram, e até os dias de hoje, o grande pai da fé, realmente Deus fez ele de um pai de uma grande nação. O que era piada na vida dele, grande pai, Deus falou, não, você não é só um grande pai para mim, você é um pai de muitos. Deus tem muito mais para mim e para você. Então para de se apegar às dores do passado, pare de se apegar às falácias dos que estão à sua volta, e sai para uma terra que eu vou te mostrar. Abra comigo em Salmos. Como é que eu faço isso, pastor? Como é que eu posso deixar tudo que eu aprendi, tudo que eu conquistei, todos os meus valores, de uma família que me criou, de uma família que me conduziu até aqui, te conduziu até aqui, agora parou, estacionaram, não tem mais nada de novidade. Terá morreu ali, porque Harã, o preferidinho dele, morreu. Você vai parar também na dor do seu pai? Ele está te convidando a sair do meio da tua parentela e seguir caminho com ele. Ótima família, me criou até aqui, tá, mas parou aqui. Você vai parar com eles ou você vai seguir caminho? Como é que eu faço isso, pastor? Salmo 37, versículo 3. Confia no Senhor e faz o bem, e habitarás na terra, e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o desejo do teu coração. Entrega o teu caminho, Senhor, e confia nele, e Ele tudo fará, e Ele fará sobressair a tua justiça, como a luz do teu juízo, como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele, não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa
astutos intentos, deixa a ira, abandona o furor, não te indignes para fazer o mal, porque os malfeitores serão desraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra, pois ainda um pouco e o ímpio não existirá, olharás para o seu lugar e não aparecerá, mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Ele está te convidando a nem olhar para esses que estão te reprimindo hoje com ódio. Deixa ir, abandona o mal. Confia no Senhor, continua confiando no caminho que Ele te propõe. Muitas vezes você vai estar longe da parentela mesmo, você vai estar distante, mas isso é para o teu bem. Porque Ele está falando aqui do ímpio, será desraigado. Quem que é o ímpio? É o que está lá fora, pastor. Não, é o que está aqui dentro. O que está lá fora são incrédulos, não creem porque não conhece o Deus que não conhecemos. Quem é o ímpio? É aquele que conhece, sabe que tem que fazer o bem e mesmo assim não faz. Deveria abraçar o irmão, deveria conduzir ele em espírito de excelência, como nós falamos ontem na reunião, né? Admoestando eles. Não fazemos, se tornamos ímpios. E muitas vezes nos apegamos a esses ímpios que querem determinar padrões. Se não for assim, se não for assado, Deus está falando, nem se incomode com eles, porque eles serão desraigados. Daqui a pouco você vai olhar para o lugar deles, eles não vão estar mais. Você vai procurar com os teus olhos, mas eles não vão estar mais lá. Então confia no Senhor, entrega o teu caminho a Ele, e você vai chegar, você vai comer o bem dessa terra, você vai viver em paz. É possível que nós confiemos os nossos planos a Deus? É possível que nessa manhã você possa desapegar daqueles que estão te olhando com os maus olhos e entregue os teus caminhos ao Senhor e confiar nele? É possível? Será que podemos viver isso nesta manhã? Eu sei que você tem planos, você fez planos neste ano, eu também fiz, mas para que esses planos dê certo, é necessário que nós sigamos essas diretrizes, é necessário que nós sigamos essas recomendações, e por vezes a minha e a sua família não vai estar envolvido nelas. Vai ter caminhos que eu vou ter que trilhar sozinho, vai ter momentos em que você vai ter que seguir sozinho, para um lugar que Ele vai mostrar. Mas eu queria essa visão para minha família. Não, nem todos vão alcançar. Segue num caminho de excelência você, e lá na frente talvez você seja socorro para eles. É assim que Deus faz. Você crê nessa palavra? Se coloque de pé.